Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo se cuidando, a segunda onda já chegou, e com ela já a suspeita de terceira, quarta onda, uma vez que a gente tem um chefe de governo, nem é de Estado, um chefe de governo absolutamente irresponsável, que está pouco se lixando para a saúde dos brasileiros. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa situação, mas focada nas brasileiras. Como é que ficou as questões das mulheres durante a pandemia? Uma vez que a gente teve, explodiu casos de violência doméstica, doenças, falta de exames médicos, enfim, devido ao isolamento. E a gente vai falar com uma pessoa muito querida, que é a Muna Zen, que é chefe de gabinete da Luiza Erundina e é da rede feminista nacional. Primeiro foi a primeira, a pioneira, né, a ter um programa feminista na internet. Muna, saravá, bem-vinda. Saravá a todos que são de Saravá e saravá aos que não são de Saravá também. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada em discutir um momento tão delicado como esse da nossa sociedade, um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita perda, e um momento de muitas descobertas. E eu acho que a gente tem que estar aqui num canal como este, colocando luzes para que a gente possa conjuntamente sair desse sofrimento que a nossa sociedade brasileira se encontra hoje, com mais de 180 mil mortos. São famílias que perderam seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus amigos. Então, é uma sociedade que está de luto. E luto significa sofrimento. E significa que nós temos... Ninguém pode soltar a mão de ninguém nesse momento. Muna, a pandemia trouxe aí com o isolamento, enfim, questões bastante sérias que já se evidenciavam antes na nossa sociedade, que é a violência doméstica, né? A gente sabe que houve uma explosão de casos de violência doméstica, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, né, das mulheres confinadas. Enfim, tem desde a violência doméstica já por uma cultura de violência, né, machista, até a violência doméstica causada pelo confinamento. As pessoas, né, acabam não tendo mais... enfim, acaba comida, acaba trabalho, acaba emprego, e isso acaba refletindo nas relações familiares, uma vez que as pessoas estão confinadas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Você colocou um dado muito, muito importante, o impacto dessa pandemia nas famílias, e o impacto maior desta pandemia na vida das mulheres. Você sabe que nós vivemos numa sociedade que 40% das mulheres são provedoras do orçamento. Elas são chefe do lar. E, com o desemprego, com a redução do salário, com a ausência de uma rede de proteção à família, como creche, como educação, sistema único de saúde, para quem tem um familiar que depende de um idoso, que depende de um serviço público, isso tudo onerou a mulher. Isso tudo veio para dentro de casa sem uma rede de proteção. Não é ficar em casa o problema é ficar em casa sem uma rede de proteção, sem um benefício, sem um auxílio que chegasse no tempo que começou a pandemia. Infelizmente, nós tivemos muitas crianças que receberam, por exemplo, o Vale Merenda 2, 3 meses depois. E quem é que pode ficar dentro de casa com a panela vazia? Isso não existe. Isso é sofrimento, isso é dor. Agora, tem um dado. A sociedade brasileira é extremamente solidária. Quem é que chegou com uma cesta básica para essas famílias que estavam com a panela vazia? Foi a própria rede de solidariedade no território, muito ancorada por mulheres, não é? Agora, há um dado que não é a pandemia que trouxe. A pandemia deu visibilidade, porque é um dado naturalizado na nossa sociedade,
que é a violência contra a mulher, não é? Naturalizou, como que se nada tivesse, a gente não tivesse nada a ver com isso. Há muito pouco tempo se falava em briga de marido e mulher, não se coloca colher. E nós sempre colocamos que em briga de marido e mulher se coloca políticas públicas de proteção, de briga de marido e mulher se rompe com silêncio, se denuncia, se liga 180 antes do crime acontecer, não é? Então, eu acho que a mulher começou a viver mais com o agressor, as famílias não se conheciam, muito poucas famílias dialogavam entre si, precisaram começar a se dialogar, começaram a se descobrir, saber os seus limites, saber suas dificuldades, saber as suas angústias, as suas dores, os seus sofrimentos, os seus adoecimentos. Isso é um teste complexo, um teste num período muito difícil. Há mães que dialogam conosco e dizem o seguinte: o meu filho tinha aula disso, da aula daquilo. Quando veio para dentro de casa, eu não conhecia o meu filho, né? Não sabia o limite dessa criança. O que essa criança trouxe para dentro de casa a partir de todo esse conhecimento que ele tinha no cotidiano, né? Esse acúmulo, ele fez parte desse momento de descoberta, de um ajudar o outro, de um acolher o outro, de todos perceberem que é um momento de unidade, que é um momento de passos coletivos. Então, eu acho que essa pandemia trouxe um dado para nós aqui no Brasil, dramático, e que os serviços públicos não estão preparados para isso. Por exemplo, a Argentina também enfrentou o índice de feminicídio, mas a Argentina trouxe para a presidência da República a política de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Aqui, reduziram os orçamentos a nível de política de proteção à mulher. Então, nós precisamos de equipamentos, mas cheguem antes dos crimes acontecerem. Deixa eu até te interromper exatamente por isso. Desde o golpe na Dilma para cá, houve uma revisão, né, em todos os programas que foram criados a duras penas, né, de proteção às mulheres, de proteção às crianças, de proteção a negros, de proteção a quilombolas, a índios. Houve, propositalmente, houve uma destruição, né, não só dos programas, mas colocou-se uma mentalidade de que esses programas eram onerosos, né? Oneravam o governo e, portanto, era bom destruir, não precisa mais de Secretaria da Mulher, não precisa mais de Secretaria da Igualdade Racial, enfim, foram sendo destruídos. No caso das mulheres, obviamente, o governo federal é um governo misógino, declaradamente misógino, não é a gente não está inferindo nada, ele já é declaradamente misógino. Como é que as mulheres podem, como é que a sociedade se organiza para exigir isso? Olha, a sociedade brasileira, eu estudei muito Simone de Beauvoir. A Simone sempre colocou assim: qualquer inquietação é um caminhar de libertação. Então, as mulheres se incomodam de não ter, por exemplo, na década de 70, fim da década de 70, início da década de 80, não ter aonde colocar seu filho, para ela poder exercer o direito de trabalho. E o colocar o filho numa creche não é o direito da mulher, é o direito da criança, já dentro do Estatuto da Criança. É um direito já constitucional. Então, as mulheres conquistaram esses direitos no decorrer muito depois da década de 70, 80, 90. Então, a Constituição brasileira, ela tem um capítulo que é fruto de um movimento nacional de mulheres. Você se referiu hoje, na abertura do programa, às mulheres dos quilombos, às mulheres ribeirinhas, às mulheres das áreas indígenas, às mulheres trabalhadoras, às mulheres profissional liberal, às mulheres do mundo acadêmico, enfim, as mulheres. Então, nós temos um acúmulo, nós conquistamos esses equipamentos. O que acontece
que está havendo um desmonte desses equipamentos. Como que há esse desmonte? Começa a sufocar a questão orçamentária. Olha o quanto se investe nesses recursos, quantos recursos se investe. E se colocar que é caro proteger a saúde de uma mulher, é caro chegar antes da morte de uma mulher, caro é ter uma família sem uma mãe, caro é você perder uma pessoa quando é evitável, quando é possível evitar essa morte. Isto é caro. Não, nós mulheres brasileiras continuamos a nos organizarmos para não só ter equipamentos, como os equipamentos também terem qualidade. E o que acontece hoje? Muitos equipamentos que são de proteção e de formulação e de implementação de políticas públicas para as mulheres estão sendo disputados por pessoas que não têm interesse e conhecimento da luta da emancipação da mulher na sociedade brasileira. Em relação a essa luta da mulher na sociedade brasileira, assim, a gente já teve várias bandeiras, né, erguidas em relação, e várias conquistas também. Ultimamente, a gente está sofrendo algumas perdas, né, dessas conquistas. A gente está ficando carente, né, de novas conquistas, de reforço nas conquistas, até porque os programas que surgiram, eles surgiram como programas básicos, que devem ser aperfeiçoados, que devem ser mais abrangentes, que devem abranger mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão no âmbito político, né, de políticas públicas. Por exemplo, as delegacias da mulher, que deixaram de existir várias, fecharam várias delegacias da mulher. Hospitais da mulher, que antes existia essa intenção, né, esse olhar, enfim, tudo isso ficou paralisado. E eu queria que você falasse, na verdade, independente da Covid, porque agora parece que a Covid, ela, como você bem disse no começo, ela só jogou luz sobre um processo deletério que já vinha ocorrendo, né? Ela só jogou luz. E aí se intensificou, obviamente, dadas as circunstâncias. Mas eu queria que você falasse na questão política no sentido de propostas para a mulher. Se você está vendo essa esperança, se você vê essa força, se você vê essas propostas se movimentando no Congresso ou nas casas legislativas. Olha, nós temos 3 grandes chagas que sangram diariamente em relação à mulher na sociedade brasileira. A violência doméstica. Nós temos 4 milhões de mulheres mortas por ano. Isso é um vexame. Isso é um descaso. É uma indiferença em relação ao gênero feminino. Nós temos também a subrepresentação das mulheres no espaço de poder. Isso é uma realidade. A Argentina conquistou a política de cota no mesmo tempo que nós conquistamos pós a primeira Conferência Internacional de Pequim. A política de cota se deu em 1996. Só que lá, e na Argentina, já em 96, que implementou a política de cotas, ela punia os partidos que não cumpriam. Agora, aqui não. Na Argentina, nós já temos quase 50% de mulheres no parlamento. Aqui não temos sequer 15%. E quando se elege uma mulher, como uma mulher negra, potente, como Marielle Franco, acontece a tragédia que aconteceu. Mataram. E até hoje nós não sabemos o destino de quem é que mandou matar. Então, essas são a realidade que a mulher... Veja uma mulher candidata aqui eleita por ser negra, o nível de violência que essa mulher está vivendo, verbal, institucional, não é? Mulheres periféricas. Então, nós temos muito a caminhar. E uma outra realidade que eu trabalho há muitos anos, que eu tenho denunciado, há uma grande invisibilidade, é a mortalidade materna. Morrer por parto. Não tem porquê, porque é evitável. Em alguns casos, extrapolam, porque são questões clínicas.
Mas é uma chaga muito alta. O índice de mortalidade materna no nosso país é um dos maiores da América Latina. Então, nós temos que observar isso. E as condições, quando a Constituição diz que nós, mulheres e homens, em múltiplos gêneros, somos iguais, em tudo, em direitos, nós temos ainda ameaçado nosso direito de ir e vir. Quando nós estamos dentro de um ônibus, somos molestadas, num trem, somos abusadas, não é? Nossos salários são desiguais, quando se trata isso de uma mulher branca. Quando se trata de uma mulher negra, menos ainda, quando se trata de uma mulher deficiente. As oportunidades ao poder são extremamente desiguais entre uma mulher branca e um homem branco, e uma mulher branca e uma mulher negra, não é? Imagine uma mulher indígena. Então, eu acho que nós temos muito a caminhar, Nobre. É como você diz, é uma realidade que ela passa, não é só uma conquista das leis, é uma conquista além das leis. Nós precisamos, nós, tirarmos esse colonizador, esse machismo que está dentro de nós, cotidianamente, no diálogo com as nossas crianças, no diálogo na nossa relação de trabalho, no diálogo dentro da nossa família. Quantas vezes eu presencio, às vezes, uma mulher que conhece o feminismo, conhece a emancipação e vive uma relação de abuso. Então, é um movimento interno, não é um discurso, é só politicamente correto. Ele é a lei, é a alteração das relações. O seu filho, quando você está dentro de casa, quais são as tarefas que você deixa o seu filho fazer e a sua filha? Ainda são distintas? Será que ainda nós temos o predomínio da educação sexista no nosso país? Então, essas são as perguntas que a gente tem que fazer, um momento de reflexão, como esse da pandemia, um momento de muita dor, de muita incerteza, né? Sabemos o número de trabalhadoras mulheres que tombaram no seu ofício, principalmente as enfermeiras, assim outras categorias, assistentes sociais, psicólogos, médicos, motoristas de ônibus, enfim, trabalhadores, trabalhadoras, mas nós temos que fazer essa discussão diariamente, né? Senão nós não vamos evoluir, né? E a gente sabe que a grande infelicidade do século passado é a questão de gênero. É como que a mulher foi tratada. Esses índices de violência dentro de casa você espera o quê? Você espera segurança. Você divide o seu afeto, o seu projeto de vida, e com quem você divide o seu projeto de vida é quem vai causar o óbito. Temos que avançar muito. Você estava falando uma coisa, me veio na cabeça, assim, a gente, até bem pouco tempo atrás, talvez os mais jovens não saibam, mas a gente tinha um recurso da lei que defendia os homens na violência, né, no flagrante da violência doméstica, pela defesa da honra, né? Isso foi uma coisa recente, né? Não é uma coisa de 2 séculos atrás, isso foi no século XX, aqui, há 10 anos atrás, era um recurso de defesa, né, dos homens na agressão. Como é que a gente evolui isso, Muna, no sentido de... eu conheço vários homens engajados na luta feminista e que tem um discurso bastante interessante de que todo dia eu acordo e eu sei que eu preciso entender melhor, eu preciso aprender, eu preciso me reeducar. Mas isso fica sempre no nível do discurso, não por culpa do homem, mas por conta da própria estrutura, a estrutura legal, a estrutura política, a estrutura do mercado de trabalho, né? Eu posso até adorar essa ideia de igualdade, mas na hora de disputar uma vaga a gente sabe como é que funciona, né? Como é que a gente pode engajar os homens nessa luta de aprendizado? Eu gostei dessa tua fala em relação ao meu filho. Como é que a gente pode educar os homens junto com a gente, né? Porque a gente também tem o vício do machismo, né? Nossa, eu fui formada com a cartilha suave. O que era essa cartilha suave? Era a expressão máxima
da distinção entre o que é para o homem e o que é para a menina. Olha, isso levou a humanidade à infelicidade. Portanto, este desafio é como você coloca, ele é diário, ele é de todos, ele não é da mulher. Por quem acha que é só a mulher que vai fazer essa mudança, não, porque ele é um dado civilizatório, ele é um dado da democracia. Não existe democracia. A democracia é um corpo de um avião. Você já viu um avião voar com uma asa? Não. Então, a democracia ela não pode ser plena, igualitária. As declarações de direitos humanos, 72 anos. A primeira declaração pós-Revolução Francesa, 200 anos. O que é que nós aprendemos com essas declarações? O que é que nós estamos aplicando com essas declarações? Então, uma sociedade só é plena, igualitária, se há o equilíbrio entre os dois gêneros. A raça negra, a raça branca, indígena, árabe, quilombolas, múltiplos gêneros, né? Os trans. Enquanto a gente não tiver um olhar, o mesmo olhar que você tem para você, para o outro, que é o que nós aprendemos com o Ubuntu, nós não seremos uma sociedade de cura, seremos uma sociedade de dor, uma sociedade de sofrimento, uma sociedade de desrespeito, uma sociedade de indiferença. Morreu, a semana passada, um homem de rua, no Rio de Janeiro, entrando na padaria, pedindo socorro, e todo mundo foi indiferente. Puseram o corpo do lado, e a padaria continuou funcionando como se nada tivesse acontecido. Gente, olha aonde nós chegamos. Onde está a nossa ética da nossa geração? O que nós vamos deixar para outra geração? Olha o compromisso que nós temos em deixar outros valores, outros conceitos, outros sentimentos, outros acolhimentos, o nosso olhar de compaixão. Se nós não tivermos isso, nós vamos ficar numa sociedade de doentes, onde, por eu ser mulher, uma pessoa, um homem, se sente autorizado em tirar a minha vida. Como isso? Assim ele se sente autorizado em tirar a vida de um trans? Assim ele se sente autorizado em tirar a vida de um homem e uma mulher de rua? Não. Nós somos todos humanos e nós não podemos perder jamais, jamais o sentido da humanidade. Mona, queria que você falasse um pouquinho aí desse seu blog pioneiro, né? Essa sua iniciativa pioneira aí de falar sobre feminismo nas redes, que hoje em dia isso já está bem disseminado, mas ao mesmo tempo ainda é um trabalho que necessita de muita, enfim, vitamina mesmo, né? Eu sei disso porque eu estou aqui ralando há 3 anos. Eu sei, não é fácil, não. Eu acho que é uma experiência fantástica. Eu tive o Hora, a Voz da Mulher, eu tive a Palavra da Mulher, junto com Paulo Barbosa, com Cacá Siqueira, eram tudo rádio. Aí depois o diretor da AltV me convidou, e eu agradeço muito ele por essa oportunidade, e eu fui lá para ficar 1 ano, e acabei ficando 11 anos. E era uma experiência muito interessante, porque a gente fazia um rodízio entre as mulheres que estavam, como é a internet, portanto, uma mulher que era da Europa, uma mulher da Ásia, uma mulher da África, da Ásia, as organizações de mulheres, elas, por semana ou por mês, uma delas entrava e coordenava, porque na internet não existe pauta. A pauta se cria através da interatividade, porque senão é um programa de TV tradicional. Claro. Então, você tem eixo, você norteia, porém, é factual, vem do dia, né? Ele vem daquela demanda que está lá interando com você, colocando. Então, foi uma experiência extraordinária, eu me senti muito, muito privilegiada de ter podido tocar aquele projeto, junto com muitas mulheres, mulheres trabalhadoras rural, mulheres do sistema carcerário, enfim, tivemos demandas extraordinárias da emancipação da mulher, da saúde integral da mulher,
a mulher no mercado de trabalho, a mulher na ciência, e a gente dava visibilidade às mulheres que fazem a diferença no cotidiano. Porque nós temos uma galeria de mulheres maravilhosas nesse país, mas elas são já muito conhecidas. Agora, uma mulher que está no território, por exemplo, fazendo a diferença, como, por exemplo, na pandemia, uma mulher que chegou com a cesta básica antes que o Estado tivesse chegado, é essa mulher que nós queremos, que todo mundo conheça. Ela é a referência do cotidiano, ela é que faz a diferença, ela que é uma referência de solidariedade, ela é uma mulher potente, ela é uma mulher do desafio colocado na conjuntura. Então, o nosso papel era exatamente esse. O nosso compromisso era, como você também faz muito bem isso, é levar essas mulheres para o conhecimento de todos, e que todos possam saber. Levamos as primeiras cooperativas de uniforme de mulheres, né? Feito por mulheres dentro de uma comunidade, dentro de um território. É uma maravilha isso, né? Por exemplo, eu me lembro a primeira vez que aquela banda do Heliópolis, Orquestra Bacará. Bacarelli, chegou, estavam se formando e eles foram lá no nosso programa. Então, foi uma coisa. Depois eles foram para a grande mídia, aí, né? E foi um boom maravilhoso. Então, até hoje. Então, a gente fica muito feliz com essas coisas. Eu acho que o nosso papel é educativo. Toda mulher tem um papel educativo. E todo papel educativo é transformador. E eu acredito muito nisso. Legal, Muna. Muna, eu queria te agradecer, mas eu queria que você deixasse aqui uma palavra final exatamente sobre a nossa preocupação, né? A conversa que a gente teve antes aqui, nossa preocupação em relação à situação da mulher nessa pandemia, uma vez que agora a gente está partindo para a segunda, quiçá a terceira onda, né? Dada a gravidade da coisa, a irresponsabilidade das autoridades, né? Políticas, principalmente, contrapondo-se com as autoridades sanitárias, né? Enfim, queria que você desse um panorama geral sobre as mulheres, né? Pra gente Eu quero me solidarizar com todas as famílias, com os trabalhadores, dizer que é um momento muito delicado, é um momento de guerra, sim. Nós estamos com um vírus altamente perigoso, não dá para arriscar. Quem puder ficar em casa, fique. Não fique só, fique com uma proteção, com uma rede de solidariedade e de proteção. Estimule isso no seu local de trabalho, no seu prédio, na sua moradia, nos seus vizinhos. Um cuida do outro. Quer dizer, sabe, se você puder no Natal, não esqueça que tem um vizinho que está sozinho, não esqueça que tem uma vizinha idosa, não esqueça que você pode, um gesto altera a realidade. Então, todos nós podemos fazer isso. É um aprendizado complexo, mas é um aprendizado que nós podemos sair melhor do que a gente entrou. Teremos sequelas, não tenho dúvida. Teremos problemas emocionais, físicos, mas isso tudo vai se equacionar. Agora, deixar de ser solidário, jamais. Essa é a oportunidade da gente dialogar com os valores civilizatórios da humanidade. Não dialogue com a morte, não dialogue com a indiferença. Seja um agente da mudança e da esperança. Vou deixar uma frase aqui que eu gosto muito. Dá tempo ou não? Dá, claro. Dá? Tá. É de Simone de Beauvoir. Ela diz o seguinte: querer ser livre é também querer livre os outros. Não existe liberdade sem a liberdade dos outros. Então, te agradeço demais por essa oportunidade, por esse diálogo de esperança, por esse diálogo de resgate da força, da potência da mulher brasileira, né? Nós, mulheres brasileiras, enfrentamos um cotidiano muito complexo, um cotidiano ainda muito hostil a nós, mas isso não nos paralisa. Ao contrário, isso cria uma força de organização para resistirmos e mudarmos
com o compromisso de que as próximas gerações não tenham que passar o que as nossas mães, as nossas avós passaram. E assim nós queremos também para as futuras gerações. Muna, Saravá, muito obrigada pelas tuas belas palavras. Queria colocar o jogo de damas à tua disposição, à disposição da Luísa, que é uma musa, né? A nossa diva Luísa Erundina. Diga a ela que a gente seria uma honra enorme recebê-la aqui. Enfim, adorei falar com você. O programa está aí para ser usado. Use-nos e abuse-nos. Enfim, queria lembrar todo mundo que assistiu o programa que essa semana a gente encerra o concurso que a gente fez com a Cotter Editorial, que nos cedeu 3 livros para serem sorteados, A Saída pela Esquerda, do Milton Alves, As Relações Sociais, Racismo e as Relações Sociais Brasileiras, do Danilo Espíndola, e Comunicação Política, do Leonardo Stoppa e do Salvio Ney Cotter, que é um dos sócios da Cotter Editorial. Eles cederam esses livros gentilmente para a gente sortear para você. É uma honra para a gente ter a Cotter como parceiro. E, para encerrar o programa, claro, fica aqui o nosso pedido, não deixe de assinar, divulgar, comentar, trazer a sua contribuição ao Jogo de Damas JDD. A gente só existe, como disse a Muna, a gente só existe em função do outro mesmo, né? Em relação ao outro. Nós sozinhos não fazemos nada, não mudamos nada. A gente muda e faz em relação ao outro. Então, em relação... como eu falei de Simone, vou falar da nossa Luísa Erundina também. Por favor. Frase linda dela. Sonhos não envelhecem. Luísa rompeu com muitos preconceitos na sociedade, firmou a identidade da mulher na vida pública. E Luísa hoje traz uma extraordinária contribuição à mulher na terceira idade. E ela afirma que a mulher na terceira idade tem sua identidade e seu sonho não envelhece. Isso é maravilhoso. Essas são as mulheres brasileiras. Beijo, Luísa. Saravá para você, Luísa. Saravá de novo, Muna. E, para encerrar, gostaria de deixar nossos respeitos às famílias que perderam seus entes queridos, às famílias que estão passando, né, acompanhando seus parentes internados, seus parentes que não conseguiram vagas para internar. Queria que as pessoas se pensassem nisso, se responsabilizassem pela sociedade como um todo. A sociedade não depende só de um ou de outro, a sociedade depende de todos, e nós somos uma teia, né? Nós somos uma rede, e é só assim que a gente sobrevive. Saravá, nossos respeitos e até a próxima.